Olá pessoal, sou Maurício Folcovais, cirurgião dentista, bucofacial e estomatologista. No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de questões de estômago e diagnóstico que caem em concursos públicos. Eu vou comentar com você as diferentes opções e as diferentes alternativas em algumas questões selecionadas de diferentes concursos para cirurgião dentista que aconteceram em diferentes lugares do Brasil, para que você aprenda como responder essas questões, aumente o seu conhecimento de diagnóstico e estômago e não caia em pega-ratão. Mas antes disso, eu quero convidar você para se inscrever no canal, se inscrever nos meus perfis em Facebook, Instagram e no YouTube e acompanhar o nosso conteúdo. Diariamente nós publicamos matérias referentes a estômago e a diagnóstico para ser praticada no dia a dia do consultório de todo cirurgião dentista. Uma estômago no mocho, para quem faz outras áreas, para quem trabalha com odontologia rotineiramente atendendo pacientes e precisa solucionar os casos do seu consultório, os casos dos seus pacientes. Então, para nós começarmos esse conteúdo, deixa eu mostrar para vocês uma questão extremamente simples, mas que tem um detalhe, que é o legítimo pega-ratão para confundir você. Quando você lê uma questão como essa, a candidíase causada pela bactéria Candida albicans ocorre frequentemente em crianças e adultos imunodeprimidos, que podem ser tratados com nistatina. Num primeiro momento está tudo perfeito. Se você está fazendo a prova com relativa pressa ou mesmo com um pouquinho de desatenção, a sua resposta natural aqui seria certo, mas está errado. Por quê? Olha só, começa definindo qual é a patologia, e a patologia é a candidíase, alguns autores chamam isso de candidose, então poderia ser usada essa mesma expressão aqui, só serviria para confundir, e o concurso tem essa questão, né? O concurso ele serve para eliminar as outras pessoas, para que se fique com um número restrito de concorrentes presentes. Aí você vai adiante aqui numa leitura rápida, ocorre frequentemente em crianças e adultos imunodeprimidos, o que está absolutamente correto também, porque em imunodeprimidos essa infecção ela pode acontecer de uma forma mais pronunciada e pode ser tratado com nistatina, que é um exemplo dos tantos antifúngicos que poderiam ser utilizados no tratamento dessa patologia. Onde está o erro? O erro está aqui, porque a Candida albicans não é uma bactéria. Veja só um pequeno detalhe. A Candida albicans é um fungo, uma levedura que é um comensal da boca. Quer dizer, ela está sempre presente e vive numa relação ecológica de equilíbrio com os outros micro-organismos que se chama comensalismo. Mas é um fungo, é uma levedura. Portanto, se você tivesse aqui a caracterização como infecção, também estaria certa, mas uma infecção fúngica, uma infecção micótica. Então, uma leitura atenciosa, cuidado nos detalhes, e aqui o erro está em chamar a Cândida de bactéria, quando na verdade a Cândida é um fungo, é uma levedura. Muito bem. Outro exemplo, você tem um enunciado extenso. Quando você tem enunciados extensos, você precisa dissecar esse enunciado e separar ali o que é informação relevante para você responder a pergunta e o que está ali de forma desnecessária, só para confundir você ou só para tornar esse processo mais trabalhoso e mais cansativo ainda, que pode ser um outro viés do concurso. Exigir que você faça uma maratona, com questões extensas, com questões que vão te cansando, e aqueles que estiverem melhor treinados para responder esse tipo de questão acabam sendo aqueles que têm as melhores notas, o que não
necessariamente reflete o conhecimento seu. Então, muita atenção para essa quantidade longa, extensa de frases aqui. Vamos ver o que interessa aqui. Um paciente de 42 anos de idade, sexo masculino, compareceu à unidade básica de saúde relatando dor na mucosa bucal. Primeiro ponto importante, dor, para você estabelecer o seu diagnóstico diferencial. Questões de sexo, idade, isso são relativos. Talvez isso sejam informações que vão te ajudar muito pouco nesse processo. Mas presta atenção na questão da dor. Ao exame clínico, vê que não tem nada da anamnese aqui a não ser a dor. Observaram-se áreas com ulcerações distribuídas na mucosa jugal. Então isso sugere lesões extensas, múltiplas, porque diz áreas. Numa manobra semiotécnica, e aqui é o detalhe importante, porque aqui sim está entrando a questão de você ter ou não o conhecimento para fazer essa resposta de forma adequada. Porque se você conhece essa manobra semiotécnica, certamente você já sabe a resposta. Senão, você pode ter problemas para chegar numa conclusão. O cirurgião dentista realizou uma firme pressão lateral com uma gaze em área de mucosa jugal livre de ulceração. Então foi para uma área saudável, comprimiu aquela área e torceu. Podia ser com um dedo enluvado, poderia ser com uma borracha qualquer, com um dique de borracha, enfim, algo que ele pudesse pressionar e fazer essa rotação ou tração. Ao procedimento, observou a formação de uma bolha. Só tem uma lesão que acontece isso. Se você sabe qual é a única lesão que acontece isso, você tem a resposta pronta. Caso contrário, sim, você terá problemas para responder, porque todas as outras informações não permitem que você faça a exclusão claramente das alternativas. Então veja bem, diante dos achados clínicos, assinale a alternativa que indica a mais provável doença que o paciente apresenta. Por que diz a mais provável? Porque o diagnóstico conclusivo vai depender de biópsia e exame histopatológico. Então, na formulação da questão, para não assumir esse compromisso, é colocado dessa maneira, o mais provável, porque você não sabe qual vai ser o resultado de biópsia e exame histopatológico. Pênfico vulgar, lúpus eritematoso, líquen plano reticular, e reticular é uma forma de líquen plano, então não faz muito sentido essa alternativa estar escrita dessa maneira. Você teria 5 variações clínicas do líquen plano e reticular é uma delas. Mas, se você considerar a etiopatogenia das doenças, não faz sentido você colocar aqui a alternativa de uma de suas manifestações clínicas. Talvez isso aqui só sirva para estimular você a marcar essa alternativa. Epidermólise bolhosa e a doença de BC. Todas as alterações autoimunes, a doença de BC tem aftas como manifestação, mas a única capaz de você induzir uma lesão com essa compressão é o pênfigo vulgar. Talvez você pudesse ter dúvidas a respeito do lúpus. Epidermólise está aqui só para confundir. Doença de BC você precisaria saber daquela relação com as aftas. E líquen plano talvez esteja aqui porque é uma lesão muito comum na mucosa jugal. E isso também foi aproveitado para que entrasse aqui como um fator de complicação. Um detalhe importantíssimo. Essa manobra que está descrita aqui, ela tem um nome mais complicado ainda, extremamente sofisticado. Isso se chama sinal de Nikolsky. Então, uma outra forma de apresentar essa questão seria, ao invés de toda essa questão descritiva aqui, seria dizer que o cirurgião dentista, ao realizar uma manobra semiotécnica, o sinal de Nikolsky foi positivo. E isso quer dizer, então, que foi possível induzir a formação de uma bolha fazendo essa outra manobra aqui. Então é preciso, claro, conhecer essa manobra semiotécnica. Essa é uma questão que a gente pode considerar difícil, porque o pênfigo vulgar é uma doença autoimune que não é comum, ela aparece raramente.
No dia a dia de consultório, na verdade, ela aparece muito pouco e você precisa então saber como fazer isso para confirmar o diagnóstico. Então essa não é fácil, essa é uma questão que com certeza elimina ou retira muitos concorrentes. Então aqui temos outra questão de enunciado longo. Então muita atenção com aquelas informações que estão ali só para confundir, aquelas informações que são desnecessárias para você responder a pergunta e foco naquilo que pode ajudar você a eliminar outras questões. Então diz assim: o início da sintomatologia da estomatite urêmica. Isso já revela uma patologia pouco frequente, específica de um grupo de pacientes. Você já pode esperar uma questão que vai ser difícil. Pode ser abrupto, com placas brancas distribuídas predominantemente na mucosa jugal, língua e assoalho bucal. Então está dando características clínicas daquela manifestação que ele já citou. E aí, olha a indução ao erro. Ele fala lá em início abrupto, mas o início abrupto é da estomatite urêmica. Presta atenção nesse detalhe. Os pacientes podem se queixar de gosto desagradável, de odor na boca ou uma sensação de ardência nessas lesões. Quando acontece a estomatite urêmica, o que é isso? Bom, você tem que ter aumento do nível de ureia. O paciente urêmico é aquele que tem a ureia aumentada no sangue e isso pode ser medido através de um exame de sangue. A ureia aumenta quando o rim não está funcionando adequadamente. Então aqui, nesse grupo de pacientes, você terá aqueles pacientes que têm insuficiência renal. Como consequência dessa insuficiência renal, esses pacientes têm uremia, ficam urêmicos e vem toda essa sintomatologia associada, além da própria estomatite urêmica. O clínico pode detectar um odor de amônia, que vem da ureia, no hálito desses pacientes. O aspecto clínico pode simular a leucoplasia pilosa oral, em concordância com as manchas brancas que estão presentes na descrição lá. Essa estomatite, e tudo que acontece na boca de origem inflamatória é estomatite, então um termo genérico, representa uma complicação incomum da diabetes tipo 1. Vê bem, tem a questão do hálito, diabético pode ter alteração do hálito, então isso também é algo para confundir se você não tem a sua informação bem pautada, bem filtrada, sabe daquela relação de hálito e diabético, se confunde e vai numa das formas de diabetes, até porque ela aparece em mais uma alternativa aqui, e isso atrapalha mais ainda. Hipertensão arterial, então essa aparece solta aqui, e não se sabe de manifestações bucais de hipertensão arterial, isso não está descrito em lugar nenhum, então é aquela alternativa que você naturalmente vai descartar. Insuficiência renal aguda, e aí então o início abrupto lá, que pode ser abrupto, te confunde e pode fazer com que você escolha essa alternativa. Volta diabetes aqui, tipo 1, tipo 2, nada a ver. E aí então a insuficiência renal crônica, que é a resposta certa, porque é preciso que o paciente já tenha tempo de insuficiência renal, já tenha desenvolvido várias alterações, esteja urêmico há bastante tempo, para que então se manifeste ou aconteça essa forma particular de estomatite. E haverá muitos pacientes com insuficiência renal crônica que são urêmicos e que não vão desenvolver estomatite urêmica. Então, está descrito ali que isso não é comum. Então, é absolutamente verdadeiro isso. Então, uma complicação incomum, mas da insuficiência renal crônica. Então, há todo um cenário aqui com coisas que vão te levar a pensar no quadro agudo, coisas que vão te levar a pensar em diabetes, mas na verdade a resposta é insuficiência renal crônica. Bom, um novo enunciado extenso, isso é uma frequente nos concursos, dificilmente você terá enunciados curtos, então é importante que você tenha paciência, que você faça a dissecção de tudo aquilo que está descrito,
para que você consiga filtrar o que realmente tem relação com as alternativas daquilo que você tem que responder. É assim que você vai obter as melhores respostas ou as melhores alternativas, né? Antes de mais nada, é um jogo de paciência. Então diz assim, paciente DJO, não importa as iniciais do paciente, né? Está só para fazer confusão, 52 anos de idade, gênero feminino, procurou um serviço de odontologia, relatando a presença de uma bolinha na bochecha. Ponto importante, está escrito com as palavras do paciente, mas é a queixa principal, mas já te revela que é um nódulo. 6 meses, tempo de evolução. Questionada pela demora em procurar um serviço especializado, a paciente relatou que essa alteração não lhe causava dores ou incômodos. 2 frases inteiras para dizer que a lesão era indolor. Podia ser dito em uma palavra só, mas é concurso, né? A coisa não pode ser tão simples. O exame clínico identificou o seguinte quadro: lesão nodular, já sabíamos, era uma bolinha, firme a palpação, branca, localizada na mucosa jugal, cerca de 1 centímetro de diâmetro e superfície plana. Então, tenta visualizar isso. Se você não consegue visualizar essa lesão, tenta desenhar do lado da questão, na folha ali. Faz uma área oval para representar a mucosa jugal e tenta representar aquilo que está descrito aqui e você vai ter a imagem visual. Se você tiver a imagem da lesão, você conseguir visualizar isso, se não consegue fazer mentalmente através de um desenho, você vai ter muita tranquilidade para responder. Vê bem, lipoma na boca é um tumor benigno que sempre aparece descrito nos trabalhos, que se apresenta na literatura, é raro na boca. Poderia ser até uma predileção do concurso, justamente por ser uma lesão rara. Mas olha só, dizia que ela era nodular, firme a palpação, branca. Lipoma seria amarelado, cor da gordura. Se fosse profundo, poderia ter a coloração da mucosa. Neuroma traumático, está aqui só para fazer confusão. Fibroma de irritação, importante. E hemangioma, que é uma lesão vascular. Portanto, ela seria arroxeada ou avermelhada. Então, a resposta correta aqui é fibroma de irritação, que é um termo absolutamente controverso e polêmico, porque fibroma significa um tumor benigno de tecido conjuntivo. Então, você não poderia ter um tumor benigno de tecido conjuntivo induzido por irritação. Se você tivesse uma lesão de tecido conjuntivo induzida por irritação, isso seria uma hiperplasia fibrosa, epitelial e conjuntiva, enfim, os diversos nomes que a hiperplasia representa ou recebe, como também hiperplasia traumática. Por isso a controvérsia com esse nome. Mas, aqui no concurso, não adianta você entrar nessa discussão ou nessa controvérsia, até porque você não tem a opção de resposta de hiperplasia traumática ou de hiperplasia fibrosa ou fibroepitelial. Então, a resposta adequada aqui, baseada nas características clínicas, é de fibroma de irritação, embora haja essa controvérsia de nomenclatura, mas que aqui, dadas as outras opções, a controvérsia não se aplica. Outra questão curta agora. Então, as questões curtas, elas sempre têm um detalhezinho que se desvia, né? E aí haveria outras alternativas aqui que não eram relevantes. O importante é a gente determinar se é certo ou se é errado. E aí, a questão é o seguinte: a língua geográfica é caracterizada pela despapilação de áreas da língua em resposta a algum agente agressor. Despapilação. Você fica pensando, tem despapilação, né? A muda de lugar, por isso chama glossite migratória benigna, o outro nome. Tem os halos brancos no entorno, por isso geográfica, né? Porque lembra um mapa. Mas resposta a agente agressor, não. A língua geográfica é idiopática. Se você estudar a etiopatogenia da língua geográfica, você verá que existem diferentes teorias a respeito,
relaciona com estresse, relaciona com diferentes fatores predisponentes, mas, inclusive, se uma biópsia fosse feita, haveria uma presença de um discreto infiltrado inflamatório ali, a resposta é idiopática. Como você não tem essa resposta aqui, ela está relacionando a língua geográfica com um agente agressor, então a alternativa correta seria a E, que diz errado, porque não tem essa relação com o agente agressor para a língua geográfica. Vamos lá, enunciado longo, vamos dissecar. Olha as confusões que apresenta aqui. Paciente adulto, fumante, chega ao consultório do estomatologista, isso se é um concurso para dentista generalista, é só para assustar, para dar a ideia de que a questão é complexa, que o cara já está procurando um especialista e por isso não deve ser fácil diagnosticar isso aqui. Tenha tranquilidade, respira fundo, pega ratão. Queixando-se de alteração de cor na língua. Tem poucas coisas que alteram cor, né? Então isso já vai restringir bastante as nossas possibilidades. Sensação de náusea, talvez seja pelo tabagismo, talvez seja pela janta de ontem. E algumas vezes gosto desagradável na boca. O exame clínico verifica-se alteração na linha média anterior às papilas circunvaladas, portanto para a frente do V lingual, espalhando-se para as margens lateral e anterior da língua. Então, olha só, já não é mais na linha média. Então, não te fixa nisso. Presta atenção em como a argumentação está evoluindo. Era na linha média, mas já se espalhou para as margens lateral e anterior da língua. Então, isso já está envolvendo toda a região anterior ao V lingual, as papilas circunvaladas. De novo, se você não consegue compor essa imagem mentalmente, porque você não está acostumado com isso, faça um desenho do que está sendo descrito ali, porque isso vai te ajudar bastante a estabelecer o teu diagnóstico. Que se apresenta com as papilas alongadas. Aqui o cara se entrega. Só tem uma patologia capaz de alongar as papilas filiformes. Não fala em papilas filiformes aqui, mas está descrevendo a área anatômica das papilas filiformes. Então, você vai responder a questão de estômago do diagnóstico lembrando de anatomia. A anatomia vai te dar a base aqui para você chegar na resposta correta. E coloração acastanhada. A língua está escurecida. Tais características levaram o estomatologista ao diagnóstico de língua bífida. Língua bífida é a língua da cobra, né? No ápice da língua você teria a abertura ali com duas pontas. Escrotal, um termo muito utilizado pelos dermatologistas, aparece muito nos livros de dermatologia, e língua escrotal tem como sinônimo língua plicada ou fissuras linguais, múltiplas fissuras linguais pequenas, não aquela fissura central. Quer dizer, dos três nomes, está citado aqui o menos utilizado na odontologia, mas que é o mais utilizado pela dermatologia. Língua presa. Língua presa é a anquiloglossia falsa, é quando você tem o freio lingual pronunciado, e o tempo todo aqui está descrevendo o dorso da língua e o freio no ventre. Então, é importante a relação anatômica de novo. Fissurada, sinônimo de escrotal, só que no escrotal você tem múltiplas fissuras pequenas, na fissurada você também pode ter essas múltiplas fissuras pequenas, ou você pode ter uma fissura grande na linha média que se estava lá, e isso pode te confundir. Então se liga. E pilosa, que é a resposta correta. Prolongamento das papilas filiformes, aqui não fala nas filiformes, só fala papilas alongadas, e coloração acastanhada, essa pigmentação vem de bactérias cromógenas ou então da própria dieta do paciente, no momento que aquelas papilas estão alongadas. Além disso, esse era um paciente fumante, o que também justifica a pigmentação nas papilas filiformes alongadas. Então fecha bem, uma questão toda abotoadinha,
e com vários indícios para você pensar em cada uma dessas coisas aqui. Se você se fixa em um ou outro ponto, né, você pode desviar a sua atenção e acabar escolhendo uma das opções equivocadas, erradas aqui. Resposta certa? Língua pilosa. Olha só o nome, esse nome dá nó em muita gente, né? Se a gente fosse aportuguesar isso, a gente diria síndrome de Sjögren. Mas, na verdade, o nome correto é a síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren caracteriza-se clinicamente pela tríade ceratoconjuntivite seca. Outra expressão que é pouco utilizada, na verdade, quando nós costumamos descrever a síndrome de Sjögren, nós falamos em xeroftalmia, que é o olho seco, que é a mesma coisa. Artrite reumatoide, perfeito, não é só isso. Na verdade, a síndrome de Sjögren ela é acompanhada de alguma doença autoimune, outra associada, que na grande maioria das vezes é a artrite reumatoide. E hipersalivação, aqui a alternativa foi invertida. Aqui você deveria ter xerostomia. Então a tríade clássica que se descreve é xeroftalmia, xerostomia e artrite reumatoide, sabendo que pode ser outra doença autoimune associada, e lá foi colocado hipersalivação, portanto o oposto, já tem um nome complicado aqui para você se confundir, mas que está correto. Então está errada a resposta, porque não é hipersalivação, porque é falta de salivação, e às vezes uma falta muito intensa, para verdadeiramente. Bom, vamos dissecar novamente esse enunciado. Vamos lá. Enunciado longo, você respira fundo, leia devagar a questão, já dá uma olhadinha nas alternativas, talvez antes, para você orientar a forma que você vai ler, como você vai estabelecer a sua leitura, a sua linha de raciocínio. A maioria das neoplasias malignas da cavidade oral é ocasionado por lesões orais potencialmente malignas. Há controvérsias, porque na verdade as neoplasias malignas não precisam passar por essa fase de lesão potencialmente malignas. Elas podem já iniciar diretamente como um tumor. Mas tudo bem, não é isso que a questão quer saber. Vamos considerar isso como uma parte importante do enunciado na escolha da alternativa correta. Presentes por um longo período de tempo. Em geral, o desconhecimento da população sobre essas lesões e seus fatores etiológicos contribuem para a sua incidência. Muitos dos agentes associados ao desenvolvimento do câncer de boca também estão envolvidos no surgimento de lesões potencialmente malignas. Dentre as lesões orais potencialmente malignas mais prevalentes, destacam-se leucoplasia e eritroplasia, cuja prevenção deve se basear no controle. Muito simples. Como se faz prevenção de câncer de boca? Essa é a questão. Depois de tudo isso lido aqui. Da infecção pelo HPV, é importante lembrar que a presença do HPV ou a sua relação na patogenia do câncer de boca ainda não está definitivamente determinada. Você encontra HPV em lesões de câncer de boca, mas você ainda não consegue demonstrar a atuação dele como um oncovírus capaz de induzir o câncer de boca. Há várias linhas de pesquisa nisso, mas não é por aqui que você vai assumir como uma forma de prevenção, considerando a leucoplasia e a eritroplasia. Então, é uma informação que não é confirmada, de nível intermediário, que certamente você já ouviu falar e que pode te confundir e levar a pensar que essa seja a questão certa, mas lembra que a pergunta é sobre como fazer prevenção de câncer de boca. Tabagismo, e aqui a relação ela é muito estabelecida, ela é amplamente conhecida, e como não está perguntado de forma direta, é justamente aí que você pode se confundir e não escolher essa alternativa. Da exposição crônica à radiação solar, perfeito para o câncer de lábio. Dentro da boca você não tem exposição à radiação solar. Das deficiências nutricionais, que é algo que contribui para a patogenia do câncer,
talvez até pela questão de um sistema imunológico que precisa funcionar adequadamente para que você não tenha tumores, e um sistema imunológico competente depende de uma nutrição equilibrada, mas sem dúvida nenhuma, para você trabalhar a prevenção de câncer, considerando leucoplasia e eritroplasia, o principal ponto aqui é o tabagismo. Então, tudo aqui tem o seu papel na patogenia do câncer, ou pode ter o seu papel, né, ainda em discussão ou estudos a questão do HPV. Mas você precisa prestar atenção ao que a questão está perguntando, porque nada aqui está verdadeiramente errado. Mas a questão absolutamente correta, se relacionando a essas lesões de longo tempo de evolução, é sem dúvida nenhuma o tabagismo. Outra questão que você pode se confundir. A respeito de lesões vesiculobolhosas. Então, a bolha, uma vesícula, é só diferença de tamanho. Então, você tem uma elevação com conteúdo líquido. Julgue o item que segue. O uso de aciclovir e de análogos. O que é análogos? Os outros fármacos. Fanciclovir, panciclovir, por via sistêmica ou tópica. É indicada para o tratamento do herpes simples, primário ou secundário. Primário é gengiva estomatite herpética, a prima infecção. Secundário são todas as lesões recorrentes. Em outras palavras, você pode usar a aciclovir no herpes primário e também no secundário, ou só no primário ou só no secundário. É isso que sobraria. Mas você pode usar o aciclovir sempre, tanto faz se vai ser no herpes primário ou no herpes secundário. Portanto, a resposta aqui seria a C, certo, está correta essa questão. Repara no enunciado longo de novo. Vamos lá. Um paciente de 44 anos de idade. Sonharam com 44, né? Só porque é dois números iguais de certo. Mulato, histórico de câncer de mediastino. Mediastino é tórax, perto do coração. E diabetes. Então, né, começa a ter a história médica, vamos ver o que interessa. Está em tratamento em uma unidade de oncologia, com sessões de quimio e radioterapia. Então, quimio e rádio, isso é importante. Por causa da condição de saúde geral, ele apresentava cansaço, falta de ar e dor no tórax. Relatou ainda perda de peso e muita sensibilidade nos dentes que possuía. Com base no caso clínico, julgue o item a seguir. Então, olha só, a mucosite, em nenhum momento foi falado em lesões da mucosa bucal, isso apareceu só aqui embaixo, lá na descrição não cita isso, é uma complicação estomatológica comum em pacientes que passam por radioterapia na região de cabeça e pescoço. Não tem nada a ver com o enunciado aqui de cima, porque ele está fazendo radioterapia, mas o tumor dele é no mediastino. Então o portal de radiação está fora da cabeça e pescoço. Mas o que está escrito aqui está correto, porque é uma complicação estomatológica frequente em quem faz radioterapia na região de cabeça e pescoço. O interessante aqui é que as coisas não se encaixam, mas não tem nada escrito errado. Que pode variar de um desconforto por conta dos eritemas difusos, quer dizer, áreas avermelhadas, isso é mucosite grau 1, a úlceras doloridas que podem ser isoladas, agrupadas ou coalescentes, quer dizer, que acabam se unindo, ocorrendo de 7 a 10 dias após a sessão de radioterapia. Então, na verdade, a mucosite é considerada uma complicação tardia que costuma se manifestar a partir da 12ª sessão de radioterapia, quando você está falando de pacientes com câncer na região de cabeça e pescoço, e, portanto, a radioterapia está sendo feita nessa região aqui, de cabeça e pescoço. Nesse caso clínico aqui, esse paciente só poderia desenvolver mucosite na boca como consequência da quimioterapia. Olha só, nada aqui está errado, nada aqui está errado. A questão é que as coisas não se encaixam. Mas se você tivesse que escolher a alternativa para responder aqui, seria a C, certo? Porque o que está enunciado aqui, a não ser pequenos detalhes que você pode ter discrepância na literatura, e é justamente por isso que
que os concursos indicam uma bibliografia para eles poderem determinar, não, mas naquela bibliografia que está recomendada lá, dizia 10 dias, não dizia a 12ª sessão, justamente para acabar com esse tipo de polêmica depois quando sai o resultado da prova. Mas então você precisa analisar isso aqui em linhas gerais, isso aqui está correto, não tem muito fechamento com o caso de cima, porque há todas essas discrepâncias de localização, de químio, de rádio, mas está certo o que está escrito aqui. Então a resposta teria que ser certa. Valeria contestar? Não sei, mas é possível discutir sim, já que as coisas não se encaixam aqui de forma adequada. Outra questão. Paciente com 25 anos, feminino, apresenta uma lesão no freio lingual. Estava presente havia cerca de 1 ano, sem alteração perceptível no tamanho. O exame clínico mostra uma lesão pedunculada, ou também pode ser usado o termo pediculado, quer dizer, há um pequeno pezinho, um pedículo. Isso quer dizer que a base da lesão é menor que o resto da lesão é maior do que a área de inserção dela. Rósea, cerca de 1 centímetro de diâmetro. A porção exofítica da lesão é maior que a base, isso é óbvio, porque está descrito aqui como pedunculada, faz parte do conceito, então isso é uma redundância. Que se apresenta estreita, mais descrição desnecessária. A lesão é firme, rugosa e indolor à palpação. Esse quadro é compatível com o diagnóstico de papiloma, a melhor alternativa. Condiloma acuminado, normalmente é mais que uma doença sexualmente transmissível. Hiperplasia epitelial focal, nada a ver, está aqui só para complicar. Rânula é uma lesão vesículo-bolhosa, não é o caso, está bem determinado aqui. E epúlide granulomatosa, que também está aqui só para complicar, como fosse uma lesão reacional inflamatória. Então a resposta correta aqui é papiloma, baseado nas características clínicas. O que faltou para entregar a questão de presente era dizer que a superfície era verrucosa, mas é desnecessário, porque não quer entregar a questão de presente, obviamente, né? E aí ficaria óbvio demais. Mas todas essas outras características permitem você concluir que era um papiloma. E aí, olha que interessante, é o mesmo enunciado da questão anterior, só que muda o que você vai fazer aqui. Lá era o diagnóstico, aqui é a conduta. Então, se você tem um erro lá, na primeira questão, onde você estabeleceu o diagnóstico da lesão, é muito provável que isso vai te induzir a errar a segunda questão, que é o que você vai fazer. Da mesma forma que se você acertou o diagnóstico lá na primeira questão, é muito provável que você vá acertar essa aqui também, porque você vai seguir a mesma linha de pensamento. Então, atenção com isso, as coisas vêm concatenadas, e aí se você erra lá no início, você vai continuar a sua linha de raciocínio e tende a errar as questões subsequentes. Ao mesmo tempo que se você acerta a primeira delas, você está com a linha de raciocínio correta, você tende a acertar as questões subsequentes também, porque você está com o pensamento alinhado. Então lá dizia exatamente a mesma coisa, firme, rugosa, indolor à palpação. O procedimento que reduz a probabilidade de recidiva consiste em curetagem do tecido de granulação. Não é tecido de granulação, que é o tecido inflamatório reacional, com muitas células de inflamação crônica, como linfócitos, plasmócitos, vasos de neoformação, hiperemia e edema eventualmente. Então não é isso que você tem aqui. Acompanhamento da paciente com antibiótico terapia. Você não está frente a um problema infeccioso para usar antibiótico. Remoção de possíveis lesões genitais por médico evitando a reinfecção. Você pode achar que é importante, né? Você pode ter pensado que era condiloma acuminado e aí então é uma doença sexualmente transmissível. Talvez ela tivesse lesões genitais e aí precisa do... Cara, olha a confusão de pensamento que você está fazendo. Te liga, não tem nada a ver com isso. Excisão, incluindo a glândula salivar menor associada à lesão. Uma das opções era a rânula. Então, se você achou que era uma rânula, você vai vir nessa alternativa aqui por lógica. Excisão, incluindo a base da lesão e posterior exame histopatológico. Perfeito. Se você considerou que era um papiloma, que era a resposta certa e que vai casar com a resposta certa dessa outra questão aqui subsequente, obedecendo a mesma lesão. Então se liga no processo de raciocínio,
na forma que você está pensando o diagnóstico e o tratamento da lesão. Eu sou Maurício Focuvais, cirurgião dentista, e publico conteúdo para você, colega, resolver os seus casos de estômago no seu consultório e também para que você seja aprovado em concursos públicos que caiam questão de estomatologia e diagnóstico. Boa sorte para você e convido a continuar acompanhando os nossos conteúdos no YouTube, Facebook, Instagram, que todos os dias tem material lá de estômago e diagnóstico de forma desmistificada, de forma descomplicada, para ajudar você no atendimento dos seus pacientes no seu consultório.